Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos, amem os bolos de outros. Após ter aceitado o desafio de Deus, Oséias deu a Gomer todo o amor e dignidade que ela poderia receber. Já não estava mais presa e não era mais escravizada. Tinha filhos, um lar e uma família. Todavia, a Bíblia diz que ela decide voltar à vida de prostituição. E agora a voz de Deus fala com o profeta novamente, como fala ali no versículo de Oséias. E o Senhor me disse, vai outra vez. Vou terminar a leitura para explicar. A voz que Oséias ouve pede para que ele volte à casa de prostituição outra vez e ame. Isso mesmo, ame a mulher adúltera. Que desafio, não é mesmo? Não seria nada fácil para Oséias amar novamente. Entretanto, ele obedece à voz de Deus e agora precisa comprá-la para tê-la de volta. A expressão do texto é linda quando diz, vai outra vez. Nesse momento que a gente consegue perceber algo muito inusitado. Desde o começo do livro de Oséias, é inusitado a gente perceber que Deus usa a vida dele de uma forma totalmente diferente, pedindo para se casar com uma mulher em prostituição. A gente percebe que com os profetas maiores e também com outros dos profetas menores fora Oséias, Deus consegue passar uma mensagem para o povo de Israel através de uma experiência que ele trata sempre na pele do profeta. A gente vê, por exemplo, Jeremias. Quando Deus queria falar com o próprio Jeremias, na parte do vaso e do oleiro, ele manda Jeremias ir até a casa do oleiro, descer até a casa do oleiro, passar por aquela experiência, porém naquele momento Deus queria falar com o próprio Jeremias. Porém, quando Deus queria falar, por exemplo, sobre Israel com Jeremias, ele manda ele enterrar um cinto, que é algo que significava honra naquela época, enterrar um deles na terra e depois voltar. E o cinto era como a dignidade daquela época. E a dignidade tinha sido tirada da cintura de Jeremias. E depois, quando ele voltou, o cinto estava apodrecido. Ele usou isso como uma metáfora para explicar para Israel sobre todas as coisas que eles haviam passado e que eles deveriam ter sua honra retirada para que ela pudesse ser restabelecida futuramente. Então Deus também usou a vida de Oséias para passar uma mensagem para o povo israelita. Porque, como o pastor falou, o povo israelita estava se convertendo a outros deuses. Era como uma traição para Deus, porque o povo de Israel, e nós também como igreja, somos consideradas a noiva de Cristo. Então, no momento em que a gente troca a nossa adoração a Deus e faz com que o trono do nosso coração seja ocupado por outra coisa, Deus sente como se isso fosse uma traição. Isso significa que a gente só vai estar traindo a Deus se a gente começar a adorar uma imagem? Não. Às vezes a gente deixa o trono do nosso coração ser tomado por algum outro rei, que não é Jesus. E isso é uma idolatria. Às vezes, para a gente, o dinheiro é uma idolatria mesmo quando a gente não percebe. A gente passa o tempo todo fazendo tudo por dinheiro. A gente passa o tempo todo trabalhando. Às vezes o nosso trono está sendo ocupado pelo trabalho. Vive pelo trabalho, só fala de trabalho. Às vezes o trono do nosso coração está sendo ocupado por uma pessoa. Às vezes tem alguma pessoa na tua vida que você admira tanto, que faz com que os seus dias sejam gastos para poder receber uma correspondência de uma pessoa. Às vezes o trono do teu coração está sendo ocupado pelo celular. Às vezes o trono do seu coração está sendo ocupado por alguma coisa que não é Deus. Então, a gente não precisa ir lá e começar a fazer uma estátua de ouro, edificar essa estátua e começar a adorar para atrair a Deus. Se a gente deixa com que o trono do nosso coração seja ocupado por um outro rei que não seja o rei Jesus, a gente está cometendo sim uma idolatria. Isso entristece muito o coração de Deus. E ele usou Oséias para demonstrar isso para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava se convertendo à idolatria de outros deuses. E através disso que ele fez com Oséias, que ele mandou Oséias fazer, ele usou como metáfora. Oséias, você vai lá amar uma mulher que é prostituta, que ela comete adultério, e depois você vai lá, ela vai te trair de novo, porém você vai ter que voltar a amar ela, você vai ter que comprar ela e voltar a amar ela com o mesmo amor que eu amo o povo de Israel. Porque ele se casou com uma mulher que estava em prostituição,
ela traiu ele novamente, ele teve que amar. É a mesma coisa que Deus fez naquela época com o povo de Israel. O povo de Israel estava se prostituindo, porque ele estava se convertendo a outros deuses. Deus amava o povo de Israel, salvava eles, e eles continuavam com as mesmas práticas, e da mesma forma Deus continuava amando. Alguém aqui já leu a parte do Antigo Testamento, da Bíblia, que fala sobre Juízes, o livro de Juízes? Naquela parte acontece o seguinte: no livro de Juízes é como se fosse uma montanha-russa do povo de Israel. Eles são libertos, aí eles cometem pecado contra Deus, aí eles dão uma recaída, passam por um período de jugo, de sofrimento, aí eles clamam a Deus, Deus envia um homem para poder libertar aquele povo, para poder exortar eles sobre o que eles faziam de errado, pedem perdão, voltam à prosperidade, pecam, caem, e fica nessa montanha-russa o livro de Juízes. E isso mostra a quantidade de perdão que Deus tem. Aqui ele fala, vai e outra vez ame-a, outra vez compre ela, outra vez tenha ela para si e ame-a. Ele fala isso porque ele quer demonstrar que o perdão de Deus é algo que a gente não tem capacidade de imaginar o quão privilégio que isso é pra gente. Quantas vezes a gente peca, será, no dia? Eu tenho uma convicção muito grande de que eu recomendo para alguns amigos meus, por exemplo, lá na escola, principalmente os que falam para mim que o pecado que eles mais têm dificuldade para enfrentar é o palavrão. Eu falo para eles que todas as vezes que eles falarem um palavrão, eles vão fazendo riscos no braço com a caneta, na vertical, e depois, quando completar o pulso, na horizontal. Eu acho que se a gente fizesse isso daí todas as vezes que a gente pecasse, porque tem vezes que a gente peca e não percebe. E o nosso pecado não é por ações ou por palavras, o nosso pecado também é pela mente. Então eu acho que se a gente conseguisse ter uma convicção todas as vezes que a gente pecasse, se a gente fizesse isso, a gente já estaria todo pintado, irmão. A gente já estaria que nem um avatar, que nem um, sabe? A gente já estaria que nem os indígenas, a gente já estaria tudo cheio de pintura, tudo cheio de gravura no corpo. Tudo bem que para os indígenas é a tradição deles, acho isso daí muito legal. Mas se a gente se pintasse cada vez que a gente pecasse, a gente já tava tudo preto aqui, irmão. Entendeu? A gente peca muito, mas a gente tem que entender que apesar do nosso pecado, Deus continua nos amando, até quando a gente não sente arrependimento. Eu enfrentei momentos de vezes em que eu pequei, tive essa convicção e não consegui sentir um arrependimento instantâneo. Isso me deixava muito triste. Porque mesmo assim, o problema para mim não era só o pecado, o problema era o fato de Deus me amar apesar do meu pecado. A gente tem que entender que a gente já tem tudo que a gente precisa, que é Cristo. A gente só vai conseguir ter felicidade na vida quando a gente entender que a gente já tem tudo, porque a gente tem Cristo. Tem uma música que eu gosto bastante, o nome dela é A Única Opção. Ela não é antiga, ela foi lançada esse ano. E nessa música fala, tu és tudo o que tenho e não o que me restou. Eu já estou satisfeito com o sacrifício que você me entregou. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não tem outra opção fora Jesus. E isso não é motivo de preocupação, porque Jesus é tudo que a gente pode ter. Em todo momento é derramado sobre a gente uma misericórdia tão grande que se a gente, como dizem uma música muito conhecida do Alessandro Vilas Boas, se a gente vendesse tudo que a gente tivesse em troca desse amor, a gente falharia muito feio. A gente passaria muito longe. E a gente nunca vai conseguir retribuir essa graça que é derramada sobre a gente todos os dias. Por isso que eu não sou contra essa prática de cantar músicas que pedem milagres da parte de Deus, porque milagres em alguns momentos são coisas necessárias na nossa vida. E desde a época bíblica, em alguns salmos, existem salmos e cânticos de Asaf, de Davi, da família de Asaf, por exemplo, que pedem a intervenção de Deus. Mas eu, particularmente, se vocês forem na minha playlist do Spotify, do aplicativo de música, ou forem lá na minha casa, que eu estou toda hora escutando música, vocês nunca vão me ver escutando uma música que pede milagre, uma música que pede bênção. Porque tudo bem, para mim isso não é errado. Quem escuta uma música que pede milagre, para mim tá tudo bem. Cada pessoa tem o seu relacionamento com Cristo. Porém, eu particularmente, eu me sinto sujo, eu me sinto mal, eu me sinto horrível em escutar uma música ou cantar algo que peça milagre, porque eu, para mim, não tenho necessidade de mais nada, porque eu tenho o perdão de Cristo. Gente, se a gente entendesse esse privilégio, a gente nunca mais pediria nada, porque só o fato da gente ter o perdão já é algo merecido. Deus,
no momento, lá na passagem sobre a Arca de Noé, no livro de Gênesis, ele já tentou exterminar a humanidade, mas por conta do amor, a fé e a obediência de um homem de sua família, ele salvou toda a humanidade. Ele poderia ter acabado com tudo? Poderia. Ele precisa de nós para alguma coisa? Não precisa. Ele precisava ter criado seres humanos como nós? Não. A gente deveria estar vivo agora? De forma alguma. E se a gente estivesse vivo agora, o certo era a gente estar carregando uma cruz, levando chicotada, sendo cuspido na cara como Cristo foi. A gente deveria estar sofrendo um jugo. Isso que é o justo. O justo é a gente sofrer. O que seria justo era a gente estar sofrendo nesse momento. Mas pelo infinito, inexplicável e extraordinário amor que Deus tem pela gente, hoje em dia a gente tem a oportunidade de viver como um príncipe. O Verbo se fez carne, como a gente cantou no começo. Deixou o trono para ceiar com a gente. Cristo sofreu, teve sua cara cuspida, crucificaram a Cristo. Ele deixou o trono dele para dar um trono para a gente. Porque se a gente parar para pensar, a gente está num trono, a gente deveria estar sendo julgado. O justo era estarmos sendo julgado, porém por conta desse amor de Deus que volta e volta, a gente peca, pede perdão, Cristo perdoa. A gente peca, a gente não sente arrependimento, porém no final a gente pede perdão, Cristo perdoa. Se a gente mente, Cristo perdoa. Se a gente mata alguém, Cristo perdoa. Moisés matou alguém e se tornou o libertador, principal libertador do povo de Israel do exílio, do povo hebreu. Então, a voz que... Não, quantas vezes somos alcançados com a voz que chama Samuel? 1, 2, 3 e quantas vezes mais forem necessárias até entendermos que é Deus que está nos chamando. Quantas vezes nos vemos perdoados de novo e de novo e de novo. Quantas vezes Deus resolve nos amar outra vez e outra vez e outra vez. Quantas vezes aconteceu de você falar, pai, eu te peço perdão. Como você disse para aquela mulher uma vez, vai e não peques mais, hoje você está falando para mim, então eu te prometo que não vou mais pecar. Quantas vezes a gente fala isso para Deus e no dia seguinte a gente está pecando? Quantas vezes a gente promete para Deus que vai melhorar e no dia seguinte a gente está 10 vezes pior do que a gente estava no dia anterior? E mesmo assim Deus continua nos amando. Por isso que eu não consigo pedir nada para Deus além da presença dele. Eu não consigo pedir nada para Deus além da presença dele, porque eu já tenho tudo. Eu tenho o amor de Deus, eu tenho o perdão dele. Para mim isso é tudo e mais um pouco. É algo que eu não mereço. Então entendam, a gente peca, a gente é falha, a gente até o último suspiro do nosso pulmão vai ser propenso a pecar, porque a gente é humano, nós somos homens e viemos de uma origem pecaminosa desde o Éden. De uma conexão que foi quebrada com Deus, mas através do sacrifício de Deus, hoje em dia a gente tem esse perdão. Antes eles matavam cordeiros e derramavam seu sangue para poder cobrir o pecado. Deus nos enviou o cordeiro que não só cobre, mas tira o pecado do mundo. Então hoje a gente é perdoado e tem esse privilégio de ter Cristo como nosso sacrifício. Então toda vez que você pecar, cair, tenha convicção, eu vou pedir perdão e eu sei que eu vou ser perdoado. Porém, da próxima vez que eu estiver no momento de pecado, no momento de tentação, eu vou me lembrar, foi um alto preço de sangue, porém eu não merecia estar aqui, e já que eu estou, o justo seria eu estar sendo julgado. Porém, hoje eu tenho a oportunidade de viver, eu tenho vida e tenho vida com abundância, pelo sacrifício de Cristo. Amém, gente? Amém. Aí aqui no final tem, deixa eu ver... Tem um versículo que está em Neemias. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Neemias passa por um momento em que ele está reconstruindo os muros de Israel. Então, no final da reconstrução de Israel, ele fala que Deus é um Deus perdoador. Um Deus que cuida dos seus filhos, assim como ele cuida da gente. E uma outra coisa muito importante, aquela parte dos 70 vezes 7 não é pra gente perdoar 490 vezes, tá, gente? Não é matemática literal. 7 é um número que representa a plenitude, completude e perfeição. Exatamente. Deus construiu, né, a formação de tudo, a sua criação foi feita em 7 dias, no caso não em 7, em 6, porém no 7 ele descansou. Em vários momentos da Bíblia a gente vê referência ao número 7, lá em Apocalipse, é muita coisa sobre o número 7 na Bíblia.
Porém, esse 70 vezes 7 é a quantidade de vezes que a gente tem que entender que o nosso perdão não tem que ser na força do ódio, mas o nosso perdão tem que se referir ao versículo que fala: aquele que é misericordioso também alcançará misericórdia. Bem-aventurado misericordioso, porque ele alcançará misericórdia. O pastor Fábio falou sobre isso no domingo. Então, assim como Deus tem essa misericórdia perfeita com a gente, nada mais justo do que a gente também tem misericórdia para com os outros, tá? É importante ressaltar isso daí. E aqui tem uma perguntinha para reflexão. Oséias obedeceu a Deus e a sua vida foi uma pregação à sua geração. O que as nossas escolhas em obediência à voz de Deus têm comunicado às pessoas à nossa volta? Às vezes a gente vai ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler na vida. Então a gente também tem que testemunhar isso. Como o pastor falou, não tem como a gente ser o crente 007. A gente é crente aqui, quem está na igreja sabe. Porém, quando você sai da igreja e uma pessoa te olha na rua, não faz ideia de que você é um cristão. Testemunhe com a sua vida e com as suas ações. Aqui está falando que as suas escolhas em obediência à voz de Deus. As suas escolhas, as pessoas têm que entender que não são escolhas suas. São escolhas que você faz em obediência à voz de Deus. E o que essas escolhas têm comunicado às pessoas à nossa volta? Então, se você olhar para si e perceber nesse momento, putz, as escolhas que eu tenho tomado não têm feito as pessoas verem que eu sou um cristão. As escolhas que eu tenho tomado não têm sido mesmo que eu tenho falado para as pessoas. Às vezes o que eu falo eu não tenho vivido. Se você olha para você e pensa dessa forma, que a partir de hoje, vendo sobre esse perdão inexplicável, ousado que Deus tem, reconheça a partir de hoje que é necessário também que a gente faça com que a nossa vida seja um livro aberto, mas não na questão da gente ser uma pessoa facilmente lida, não na questão de ser um livro aberto da gente ser uma pessoa boba. Um livro aberto na questão das pessoas poderem olhar para a nossa vida e perceber, essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa é uma pecadora como eu, porém o diferencial é que essa pessoa encontrou o que perdoa os pecados, né? Amém, gente? Amém. Paz, irmãos, boa noite. O tópico 3 vai dizer assim: aceite que um preço foi pago por você.